Fala galera, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Vinícius e hoje eu vou apresentar para vocês a aula 1, texturização. Essa aula ela é direcionada à pessoa que já tem bastante prática e aptidão com o sistema operacional Windows, pois vamos mostrar nele criação de pastas, não digo bastante, né, mas criação de pastas. A pessoa já tem que saber salvar imagens, que às vezes alguns alunos meus ainda possuem essa dificuldade, que estão no básico. Então recomendo que faça primeiro um curso básico de informática, para que depois mexa nessas questões mais específicas, como por exemplo um curso de games, um curso de design de games. As pessoas erram em optar por esses cursos por não ter esse conhecimento. Eu já acho que vai aprender logo de cara, tem que saber em que plataforma está trabalhando, e nós vamos trabalhar em Windows, especificamente Windows 8. Você que pretende ser um designer de games, essa aula é muito importante porque ela vai falar um pouco sobre texturização. Então, para explicar melhor, a gente tem que entender primeiro o que é um 3D, certo? Um modelo tridimensional, que se trata do processo de desenvolvimento de uma representação matemática de qualquer superfície tridimensional ou de um objeto através de um software especializado. Se você não entendeu ainda, eu falo um pouquinho de texturização, ou, melhor dizendo, mapeamento de textura, que vamos ver nessa aula. É a parte da computação gráfica que se ocupa do estudo da simulação de materiais e texturas sobre planos. Hoje vamos mexer muito com plano, forma, que eu vou explicar o que seria plano, forma, que assim, esferas, pirâmides, todas são formas, são planos. Então, trata-se de um método 3D e foi desenvolvido na tese de doutoramento de Edwin Catmull. Olha só que interessante, esse cara ele fez isso em 1974 e atualmente ele é o diretor da Walt Disney Animation Studios e Pixar Animation Studios. Então é muito interessante e vamos para a aula então, né, gente? O programa que nós vamos utilizar para texturização é o programa Maya, certo? O programa Maya, AutoCAD Maya, vamos utilizar para a nossa texturização. Então vamos entender como é que funciona. Eu disse que para a pessoa entender essa aula, já tem um conhecimento básico, pelo menos de Windows, de criação de pastas, salvar imagens, porque já está tudo salvo aqui, passa tudo bonitinho. Então, se não, eu também vou lançar alguns videoaulas bem básicos para o pessoal ir pegando. Mas vamos lá, certo, gente? Você também pode fazer em Apple, outro tipo de sistema operacional, não tem problema nenhum. Vamos nessa. Nossa aula. Então, simbora. Aqui no caso, eu vou utilizar sistema Windows, ele parece um pouquinho com Apple e tal, mas é a frescura minha mesmo, né? Então, eu criei uma pasta chamada textura. Pasta chamada textura, texturas, melhor dizendo. E dentro dessa pasta, eu tenho 3 outras pastas. Uma primeira chamada de Egito, a outra de Olhos e a outra Pokébola. Não tem nada a ver, né? Exceto Egito com Olhos, que lembra Horus e tal, enfim. Pokébola também não tem muito a ver com esses dois, mas é só para você entender como é que funciona a textura ou o mapeamento de textura, certo? Então vamos lá. Aqui no caso eu vou fechar, só para mostrar que está em área de trabalho, a pasta texturas e 3 pastas dentro dela. Vamos lá então. Eu vou vir aqui no Windows e vou clicar no Maya, certo? Clicar aqui no Maya para começar a explicação. Então, para você entender melhor, voltando um pouco naquele conceito de modelagem tridimensional, que ele trata-se do processo de desenvolvimento de uma representação matemática de qualquer superfície tridimensional de um objeto através de um software especializado. O que eu quero dizer? Que a modelagem tridimensional, ela passa, ok, óbvio que eu vou falar agora, né? 3 dimensões. 3 dimensões, exatamente.
Elas que são classificadas aqui, que você pode ver no seu cantinho, em X, Y e Z. Vamos entender melhor isso aqui. Eu não vou explicar muito bem a parte de criação de formas, onde fica cada coisa, porque aí seria uma loucura para essa aula apenas, certo? Então aqui no caso, automaticamente ao abrir o Maya, ele vai abrir essa parte aqui para vocês, que já vem com algumas formas primitivas. Eu não vou explicar todas, sem chance, nem tem como agora. Então aqui no caso, eu vou primeiro pegar essa piramidezinha que está aqui. Quem tem Maya instalado é mais fácil de se utilizar, certo? Quem não tem, depois talvez eu disponibilize o link, eu não sei ainda se eu vou disponibilizar o link estudante. Então aqui no caso, eu dou um clique nessa pirâmide. E ela vai ser criada aqui na minha tela, certo? Ah, professor, como é que você está dando zoom nessa grade? Eu não estou entendendo. Como é que funciona essa parte? Muito simples. Como é que funciona essa parte? Então, para eu dar o zoom, eu posso simplesmente mover, acredito eu, no scroll do mouse, certo? Scroll do mouse, eu posso mover, eu vou colocar aqui botão, algumas iniciais mesmo, só para auxiliar. Botão scroll, certo? Do mouse, acho que vocês já vão entender. Botão scroll é aquele botão do centro do mouse, eu necessito dele, preciso desse botão para mexer no zoom da minha tela, certo, pessoal? Então no zoom eu preciso desse botão. Outra coisa, eu posso dar zoom de outra maneira? Posso. Aqui eu já vou colocar para melhorar, certo? Opa, o zoom, certo? Então para melhorar, seja assim, eu não estou muito bem também. Para melhorar, tá bom, gente? Tem outra forma de se fazer esse zoom, que é pressionando aqui, quer ver? O Alt e o botão direito do mouse, certo? Então, botão direito do mouse e o Alt, ele também dá um zoom. Novamente, vou colocar aqui descrevendo, certo? Então, o botão scroll, vou colocar assim, botão scroll, ele dá um zoom. E se eu pegar o botão direito do mouse, chama de BD, eu também tenho esse mesmo zoom. Eu tenho o mesmo resultado. Então, lá, o zoom também. Certo, pessoal? Que eu vou chamar de ampliação, vai. Ou ampliar, enfim. Tudo bem. Eu também tenho outras opções. Quais opções? Além desse ampliar, eu também posso fazer o quê? Eu posso utilizar o Alt, certo? Alt, que é claro, gente, uma coisa que eu esqueci aqui que é imperdoável, né? Alt mais botão direito e aqui também Alt mais o botão, não, desculpa, esse aqui não tem Alt, esse aqui tem, certo? Então esse aqui não precisa, só que esses dois precisam de Alt. Então Alt mais o botão esquerdo do mouse, sempre explicando detalhadinho aqui para você, ele movimenta a tela, certo? Então ele vai fazer parte do movimento, não do objeto, mas da tela, certo? Vou colocar movimento tela, bem simples. Então vamos testar. Botão scroll, coloquei com BS, que é o botão do centro do mouse, o botão no meio. Ele amplia ou ele reduz, diminui, certo? Então vamos lá, vamos fazer o teste. Botão scroll, eu estou fazendo agora, ó, ampliando e reduzindo. Mesmo processo vai servir para o botão direito. Ele amplia e reduz também, tá? Vou colocar reduz aqui. Ele amplia e reduz. Então vou pressionar o Alt, ó, o barulhinho, pressionei o Alt, botão direito
a mesma coisa. Só que você repara que essa setinha fica diferente, né? Mas é a mesma coisa, certo, pessoal? E agora, vamos para o teste final do Alt mais o botão esquerdo. Ele movimenta a tela. Então lá, Alt, botão esquerdo. Olha lá, ele movimenta aqui a minha grade, melhor dizendo. Certo? Ou Grid. Que aqui nesse layout, esse programa em si, na verdade, ele está todo em inglês. Tudo bem, gente? Então você vai ver todo em inglês. Pronto, vamos lá então. Agora vamos falar um pouquinho mais dele. Toda vez que você criar um objeto, o que acontece? Esse objeto, ele vai estar desse jeito aqui, nessas linhas. Como é que eu posso fazer para que com esse objeto ele possa ter uma outra forma, não digo uma outra forma, mas uma outra cor, ser um pouco mais chamativo? Esta é a palavra, chamativo. Eu vou classificar, antes de fazer a textura, antes de colocar as imagens, a textura e tudo mais, vou classificar em 3 partes esse processo. A primeira parte é o que? É o formato linha, vamos chamá-lo assim, que é o que a gente está vendo aqui. Esse formato linha, pode ser? Formato linha. Esse formato linha, ele é dado com o número 4 do teclado. O número 4 do teclado, ele me resulta em um formato de linhas aqui. Eu não tenho ela cheia, certo? Ela preenchida, vamos dizer assim. Eu tenho outro tipo de formato, que é o formato preenchimento, vamos chamá-lo assim, para você entender melhor. Eu vou chamar de formato preenchimento, ou formato cinza, que é a cor que vai aparecer aqui para você. Eu vou deixá-lo aqui como 5. Na realidade ele é o 5. E eu vou ter outro tipo de formato, que é o formato da textura, que vamos utilizar daqui a pouco. Então lá, formato textura, que vai ser o número 6. Vamos utilizar esses 3 números no teclado, no nosso teclado. E vamos utilizar esses 3 números, tá? Então vamos lá. O primeiro número é o número 4, que ele está dessa forma. Se eu pressionar o número 5, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou colocar uma outra forma de preenchimento aqui para ele, que é esta aqui. Olha lá. Certo? Está dizendo que minha cápsula está ativada. Então tirei agora. Pressionei o 5 só, né, para melhorar aí, gente. Eu pressionei foi o 5, tá? Isso melhora o que? A nossa percepção. Se eu pressionar o 6 não vai dar em nada, gente. Ele precisa da textura. Então vou deixar no 5, tá? Pressionando o 4 ele volta. Pressionando o 5 ele vai, tá vendo? Quando eu pressiono o 4 ele aparece 5 aqui, para eu pressionar o 5 para ele voltar. Então ele faz ao contrário o processo, tá? Então 4 é esse aqui, não vai por aqui não. 4 é esse aqui. Ele diz em inglês aqui, né? 4 é este. E o 5 é este aqui. Esse preenchimento. Outra coisa, você pode mudar também por aqui, certo? Então clicando em Shading, você tem o Wireframe, que é o número 4, que ele já explica. E você também tem o Smooth Shade All, que é o 5, que aqui ele não coloca. Ó, mesma coisa, tá? Para facilitar para você. E agora vamos começar o processo de texturização. Estou mexendo no que eu já expliquei, o que eu já ensinei. E assim, vamos melhorar a explicação falando um pouco mais aqui em 2 ferramentas que vamos utilizar hoje, que é a Move Tool, ferramenta mover, e a Scale Tool, que é a ferramenta de escala. Scale Tool, na verdade, a gente não vai utilizar. Nós vamos trabalhar de uma outra forma. Vamos utilizar por enquanto só a Move Tool. Quando clicado, ele vai te abrir aqui as 3 dimensões que eu havia falado, sendo X a vermelha, Y a verde e Z a azul. Tudo bem? Essas são as 3 dimensões. Eu vou dar o zoom, diminuir o zoom, como eu já havia explicado. Essas são as 3 dimensões. E eu posso mover para o lado, para o outro, para cima, para baixo, certo? E a ferramenta de escala, o que ela faz? Ela aumenta
o meu objeto, ela aumenta o meu plano, minha forma. Eu vou aumentar essa forma em outro local. Vou aumentar por número exato aqui, ó, em Channel Box Layer Editor, certo? Vou clicar aqui. Sempre quando você abrir o Maya, normalmente ele está habilitado aqui, senão você clica nessa opção, Show Hide Channel Box. Então vou vir aqui em Channel Box Layer Editor, vou dar um clique. E aqui ele tem esses translate, que são de posições. Eu não vou mexer, porque já estou mexendo por aqui. Repara que ele muda de acordo com o que eu for mexendo no eixo X. O eixo Z vai mudar um pouco agora. E o eixo Y, que é para cima, ele muda também, se eu quiser. E a escala, certo? Eu vou aumentar tudo, eu vou deixar tudo tamanho 4. 4 na escala X, na escala Y também. O mesmo se faz na escala Z. E olha só como já ficou. Ficou bem maior. Minha pirâmide. E agora eu vou aplicar a textura, a tão falada textura que, né, já é tema desta aula. Primeiro eu tenho que selecionar o meu objeto. Selecionado esse objeto, agora eu vou buscar a textura. Mas antes de buscar essa textura, vamos voltar lá na pasta que eu comentei com vocês no começo. Então olha aqui, a pasta texturas. Texturas. Dou 2 cliques nessa pasta. E eu separei algumas pastas aqui também dentro de texturas, como Egito, olhos e Pokébola. Quando eu clico em Egito, eu tenho 2 tipos de textura, este e este aqui, certo? 2 tipos de texturas. Eu vou utilizar essa primeira. Então eu vou lá no meu programa, o Maya, aqui, ó, e vou utilizar a textura nele. Como se utilizar a textura? Aí que tá. Agora eu vou clicar com o meu botão direito do meu mouse, direito, e vou pressionar, eu não vou soltar. Cliquei com o botão direito e pressiono, certo? Pressiona, não solta. E você vai numa opção chamada acredito que seja New Material, certo? Então, New Material, e você solta o botão. Ele vai abrir essa tela para você, certo? Abriu essa tela, vamos em uma opção chamada Lambert, certo? Esta opção em específico é a 4ª opção, Lambert, que quando clicado, ele vai abrir um Lambert aqui, ó, chamado de Lambert 2, por padrão ele vem assim, certo? Lambert 2, e os outros vão Lambert 3, 4, 5, você dá um clique nele, e ele vai aparecer dessa forma. Olha só, esse sample aqui, o sample, é o que está aqui para você, certo? É o preenchimento que está aqui. Ele também está demonstrado aqui. Nós vamos pegar e vamos clicar em Color. Melhor dizendo, nessa bandeirinha. Sempre quando eu for querer mexer em alguma opção daqui, onde eu estou passando o mouse agora, eu mexo nas bandeirinhas. Então aqui em Color, eu vou dar um clique nessa bandeirinha. E aí vou escolher a texturização que quero. A texturização que quero, ele está em formato imagem, certo? Que é aquela pasta Egito que a gente viu, tem 2 imagens lá. Uma delas é a texturização que eu quero, tudo bem? A textura que eu quero, a texturização que eu estou fazendo. Então, a textura que quero está lá. Clique em File e some tudo. Ó, repara que some tudo. Mas aqui ele me abre uma pastinha quando eu faço esse processo. Eu clico nessa pastinha e vou procurar a minha imagem. Repara que já está aqui, Egito. E o caminho está aqui, ó. Vinícius, Desktop, Texturas, Egito. Se eu quiser voltar, só para confirmar, ó, em Desktop tem a pasta Texturas, Egito. Ó, fez o processo de novo, o caminho. Vou clicar em Egito 1 e dar um Open. Pronto, tá aqui. Você fala, professor, não aconteceu nada. Aqui não transformou, certo? Sem problemas, turma. Lembra daqueles números que eu falei? Desculpa que eu estou muito acostumado a dar aula para muita gente, certo? Se for só um que está assistindo esse vídeo, pode dar risada. Aqui, ó. Formato textura 6. Então, formato textura 6. O linha é 4, o cinza é 5. Já vimos isso. Agora, o formato textura eu pressiono o número 6. Que é o que? A textura que está aqui. Então, eu só pressiono o número 6
E olha o que acontece. A textura vem, certo? Número 6. E a textura vem. Olha lá. Tá terminado? Não, não tá terminado, porque falta o mapeamento ainda, certo? Aqui eu estou texturizando de uma forma simples. E para eu visualizar esse tipo de texturização, eu vou fazer o que? Eu venho aqui nessa opção de cena chamada Render the Current Frame, dou um clique, ele vai mostrar para mim o que? A minha pirâmide, certo? Vai mostrar para mim a minha pirâmide. Legal. Só que ela ainda está um pouco meio que sem vida, certo? Aqui no caso, eu vou fazer agora um mapeamento para você ver a diferença que vai dar. O mapeamento da textura, que foi citado logo no começo. Eu mexi somente no color, que está aqui, ó, color, aqui, certo? Somente na cor do meu plano, da minha forma. Agora, eu vou mexer no mapeamento. Melhor dizendo, o mapeamento de textura, a texturização em si, que é esse Bumping Mapping, que também vai ser clicado nessa bandeirinha e vai ter um file aqui. A mesma coisa, gente, acontece com o Color, também acontece com o Bumping Map. Dou um clique em File. Quando eu faço isso, ele vai me pedir o valor, ó, Bumping Value. Eu venho aqui e dou um clique. Novamente, ele me abriu uma pastinha, certo? Dou um clique nessa pasta. E vou pegar a mesma textura, para ficar igualzinho. Dou um Open. Então, utilizei essa textura 2 vezes, na cor e no mapeamento. Mas, professor, não aconteceu nada. Exato, aqui não aconteceu nada. Mas, se você vir novamente na ferramenta Render de Frame e dar um clique, você vai perceber uma pequena diferença na sua forma. Olha lá. Está um pouquinho mais realista. Tudo bem? Então, esse é o processo. Além disso, eu separei mais algumas outras formas. Que estão onde? Estão aqui em textura, nessas pastas. Então, vamos lá no Maya e vamos criar algumas agora, certo? Eu vou criando e você vai vendo. Eu vou fazer mais rápido agora, porque você já entendeu um pouco o conteúdo. Então, eu vou fazer um pouquinho mais rápido, tá bom, gente? Vamos lá. Trazer um pouquinho para frente. E vamos lá. Eu vou clicar agora na ferramenta de elipse, ou esfera, melhor dizendo. Olha lá. E vou criar agora um outro objeto. Esse objeto, eu vou criar agora uma Pokébola. Vamos lá, uma Pokébola, vou criar agora, certo? Repara que ele está com 5 habilitado. Está cinzento aqui, ó, preenchido, certo? Eu pressiono o 4, também ele mexe com a outra ferramenta. Eu pressiono o 6, tá aqui. O meu ele vem preenchido com 5. Vou fazer o mesmo processo nele. Clicar com o botão direito e vou criar um Lambert para ele também. Então vem aqui em Scene Material, que nem eu fiz na pirâmide. Lambert. Vou em Color. File. Pastinha me abriu, olha lá, ó. Mesmo processo. Vem em Desktop. Texturas. Pokébola aqui, eu separei já. Pokébola. E eu vou abrir essa primeira, por exemplo, ó, essa textura que eu peguei, repara. A textura está aqui. Vou dar um Open. E olha lá, gente. Olha o resultado. Uma linda Pokébola, certo? Olha como é simples. Claro, precisa de treinamento para você ver, né, bonitinho onde está cada coisa, saber dos passos, tudo bonitinho. Sim, claro, precisa. Mas depois fica craque, certo? Fazendo o que?
fazendo um preenchimento simples aqui com texturização. Vamos lá, usando a criatividade, né, brincando um pouquinho. Vamos lá. Eu também posso criar olhos, certo? Eu vou criar aqui mais uma Pokébola sem falar agora. Você só observa eu fazendo, certo? Agora sem falar. Vamos lá. Nem sem falar, vou ter que falar, viu? Só criar mais alguns aqui, vai. Aqui eu não criei o Lambert, gente. Desculpem. Material, Lambert, Color, File, agora vamos lá. Color, pasta, Pokébola 2. Pokébola mais antiga. Olha lá, gente. Certo? Agora vamos criar aqui os olhos, vai. Criar alguns olhos, certo? Mesma coisa, gente. Forma. Assina Material, Lambert, Color, File. Vou criar só um para não tomar muito tempo, né? Então vamos lá. Um ou dois, vai. Dois. Tá de criar aqui, eu vou criar dois logo. Deu uma travadinha. Agora foi. Texturas. Olhos. Esse olho todo feio aqui, ó. Muito louco. Tá feito. O problema tá até querendo travar um pouco, gente, porque já tá um pouquinho pesado, certo? Então lá. Tem um olho. Olha lá. Todo medonho. E por aí vai, tá, gente? Então é assim que funciona, tá? Essa é a texturização com o mapeamento que eu fiz na pirâmide. Então eu posso fazer uns olhos na Pokébola. Não tem problema, fica bem legal. Vou fazer mais um aqui só pra fechar. E você leva aí, você entendeu desta aula, bonitinho. Só pra fechar. Vou colocar um novo material aqui de novo. Vou jogar um Lambert 6. Fechando aí o nosso conteúdo, vou colocar esse olho azul bonitinho. Tá, pronto, gente. Então tá aí. Aula de textura, aula de mapeamento. Foi uma aula simples. Lembrando que foi uma aula simples. Não mexemos muito com a forma, não modificamos muito, exceto a pirâmide, que aumentamos a escala. O resto a gente não fez quase nada. Só colocou textura para você ver como é simples, tá bom? Se você tem dificuldade, volta um pouco o vídeo. E é isso aí, gente. Muito mais aulas serão enviadas, tá bom? Desculpa, não tô muito legal hoje. Tá à noite aqui, tô um pouquinho de sono, mas resolvi gravar o vídeo pra vocês que ainda tem um pouco de dificuldade. E eu também dou aula presencial. Então, quem precisa de algumas reposições, também tá aqui o vídeo. Se caso for essa aula que perdeu, olha só, tá lá, tá bom, gente? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Valeu!